Bom dia, boa tarde, boa noite, seja quando for, onde for, você é muito bem-vindo ao nosso canal do MBCV Cast. Somos do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E mais uma quinta-feira estamos aqui para falarmos a respeito de algum assunto que seja realmente importante, relevante e que vai somar na tua vida, na tua história, vai te ajudar de alguma maneira, né? Então, por isso que a gente sempre está insistindo, né? Você não é inscrito no canal, se inscreve para que você possa receber todas as vezes que nós lançamos um novo conteúdo, automaticamente, se você é inscrito, você vai receber essa notificação. E também dá um like, curte, compartilha, né? Porque se você ver todo o episódio, entender que ele foi importante, que existem pessoas ao teu redor, de repente até na tua família, né, que tenham alguma necessidade, você pode contribuir. E todas as quintas-feiras à noite, o nosso conteúdo sempre é algo para que você possa melhorar. E essa quinta-feira nós vamos falar de um assunto muito recorrente em quase todos os lares da nossa nação. E para isso, nós temos um psicólogo convidado muito especial, que é o Paulo Rauta, e nós queremos dar boas-vindas. Seja bem-vindo, Paulo. Olá, bom dia. Obrigado, pastor. Ok, o Paulo está aqui para nos dar alguns esclarecimentos e nós vamos falar sobre depressão na adolescência. Você sabe que existem, da faixa etária de 0 a 19 anos, no Brasil, 69 milhões de pessoas nessa faixa etária, de 0 a 19 anos, né? Isso. Desses 69 milhões de pessoas que nós temos nessa faixa etária, estima-se, doutor, que 10 milhões tenham algum tipo de transtorno, né? Claro que eu tenho esses dados a partir de alguma pesquisa que eu fiz para que a gente pudesse ter uma conversa, né, um pouquinho mais profunda, né? Então a gente está falando aí de em torno, né? Porque esses dados ainda também têm as suas variações, né? Mas em torno de 10 milhões de juniores e adolescentes que têm algum tipo de transtorno. Claro que a gente sabe que esse tempo, vamos falar principalmente de adolescentes, né, doutor? Então, nesse tempo, principalmente, é um período turbulento, onde eles precisam se encontrar, eles precisam se enxergar como indivíduo, e eles têm essas dificuldades porque tem muita variação de humor, eles têm crise emocional. Tem um dia que o adolescente está assim, amando o mundo e dizendo que é maravilhoso viver, e no outro dia ele está lá naquela depressão, aquela ansiedade, não se enxergando. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu queria te perguntar uma coisa. Tu achas, pelos atendimentos que faz, que a saúde mental dos juniores e dos adolescentes no Brasil, ela é negligenciada? Sim. De certa forma, sim. Hoje em dia a gente tem uma sociedade muito voltada assim, para o desempenho. As pessoas têm que ter muito desempenho na vida. Resultado, né? Isso. E já começa muito cedo. E o negligenciado no seguinte sentido: os pais estão muito ocupados e eles deixam os adolescentes um pouquinho de lado. Quando tu está na frente de uma tela, de um celular, um tablet, uma TV, um YouTube, o adolescente, aparentemente, ele está calmo, está tranquilo ali, ou está jogando algum jogo online, conversando com pessoas online. Então, ele não está incomodando os pais, e os pais também não se preocupam com aquilo. Só que ali tem todo um universo de coisas que está acontecendo e que pode não ser muito bom, né? Porque tu não sabe direito quem é que está do outro lado da tela. A gente não tem muito conhecimento. Eu, por exemplo, no WhatsApp, eu posso me passar por uma menina de 10 anos, ter fotos e ter uma conversa semelhante a uma menina de 10 anos. Então, há uma certa negligência nesse sentido, assim. Os pais muito ocupados,
meio que terceirizam para a escola, muitas vezes para a igreja, a questão da educação e do acompanhamento dos filhos. Semana retrasada eu vi uma reportagem, uma entrevista de uma psicóloga, não recordo o nome dela, mas ela fez uma pesquisa, quais são as principais causas dos adolescentes, né, ultimamente, né? E ela pesquisou diários de adolescentes do século XVIII, XIX, XX e agora nos blogs, né, nas redes sociais. Então não mudou muito, o adolescente é basicamente o mesmo. As causas são principais: a questão do amor, a questão da amizade, família, sexo, sexualidade. Essas são as grandes preocupações dos adolescentes, que eram, há 200 anos atrás, as mesmas preocupações. Sim. Mas a cultura mudou. Há 100 anos atrás, quando Freud inicia a psicanálise, o que se via muito, que tinha muito na época, era a questão da histeria. Hoje em dia está mais voltado para o narcisismo. O que é o narcisismo? A questão voltada para o egocentrismo. O eu está em evidência. Então, eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou, eu trabalho, eu estudo. Então, essas coisas, quando começam a não dar muito certo, o que acontece? A pessoa se deprime muitas vezes, porque ela não consegue executar toda essa expectativa que tem sobre ela, sobre todo esse desempenho que a gente falou antes, né? Mas isso, só para esse desempenho, essa expectativa de resultados, ela é um fator externo. Seria um fator mais externo do que interno, porque se o pai negligencia, automaticamente ele não impõe nenhum tipo de comando, né? Não, mas o adolescente se cobra. Ele se cobra, é automático. O que eu mais ouço no consultório: eu sou insuficiente. Até tem um filme, vou fazer uma postagem também sobre isso, Respire Fundo. Não é de uma jovem, uma mulher muito jovem, recém-casada, com filhos, e ela tem essa visão de mundo, assim, que ela é insuficiente para os filhos, ela é insuficiente quando ela amamenta, ela é insuficiente para o marido. Então esse ser insuficiente faz com que ela se sinta que ela está agredindo as pessoas, que ela está fazendo mal para as pessoas. O adolescente tem muito disso, assim. Só repete o nome do livro? Tem um livro, o livro eu não sei o nome, é o filme. Um filme. Tem na HBO. Respire Fundo. Respire Fundo. Foi lançado agora em 2021, assim. Atriz muito boa, ela realmente viveu aquele papel ali, ela convence a gente, isso é bom também no filme, né? Tu vive aquele filme junto com a pessoa ali. É bem legal, um filme bem interessante, que fala um pouco da depressão, de como a pessoa enfrenta ou não consegue enfrentar a questão da depressão. O adolescente, ele se cobra, ele se coloca nessa posição, assim, de que eu preciso mostrar. Até porque, se o pai e a mãe estão distantes, o que eu fiz para que eles se distanciaram de mim? Às vezes tem isso também. E, por outro lado, os pais cobram desempenho. Se eles são negligentes, por um lado, assim, que relegam para a escola ou para a igreja a educação, a criação do filho, por outro lado, eles cobram boas notas, né? Eles cobram uma leitura bíblica diária, eles cobram uma oração, como se aquilo já fosse automático da pessoa, mas eles não conseguem conviver aquele momento com o filho. Olha, tu tem que fazer tal coisa, tu precisa, né, estar no horário na escola, tu precisa ter boas notas, e se retira, vai trabalhar, vai fazer as suas coisas. Muito em casa, hoje em dia também cada um está na sua tela. Que, na verdade, quando você cobra alguma coisa que você não acompanha, na verdade você está estimulando a esse ostracismo, vamos dizer assim, né? Sim, ele fica num dilema. Eu vou dar uma resposta para os meus pais ou para a sociedade, mas e aquilo que eu quero, o que eu desejo? Então, às vezes, são duas coisas muito diferentes. Aí tu fica parado no mesmo lugar, não sai daquilo. E a depressão, ela vem justamente disso, assim, de um rebaixamento da vontade de viver, da vontade de fazer as coisas. Aquele impulso para a vida, aquela tentativa de descoberta, né, de tu buscar coisas novas, isso está muito rebaixado. Só que isso, no adolescente, também é uma fase um pouco normal, por isso que é difícil da gente identificar uma depressão na adolescência. A adolescência é a vivência de um luto. Tu
perdeu aquela criança e tu vai alcançar uma vida adulta. Aquela criança que tu perde, tu já tem uma noção de como é, já está vivendo aquilo. Esse adulto futuro, ele é uma incógnita, uma grande interrogação. Como é que ele é? Como é que eu vou ser quando adulto? Até ontem eu estava com uma menina no consultório, né? E ela dizendo assim que foi feita uma pergunta para ela, como é que tu te vê daqui a 10 anos, quando ela tiver 23 anos, ela tem 13 anos. Segundo meus pais, eu vou estar casada, eu vou ter um bom emprego, um alto salário, vou ter meu próprio apartamento, já 2 filhos, meu carro, uma boa poupança. Tá, mas e segundo a tua visão? Eu não sei, não faço a menor ideia. Então são mundos, expectativas diferentes que são colocadas para aquela pessoa. E às vezes o adolescente ele tem uma conversa contigo bem adulta, bem madura. Mas emocionalmente ele não é tão maduro assim. E às vezes tu deixa com que ele seja responsável por ele mesmo. Mas ele precisa daquele porto seguro, daquela pessoa que dê um apoio, que converse, que esteja com ele, que veja, que perceba que ele não é aquela pessoa tão madura assim. Então esse luto, essa passagem da criança para o adulto, nessa mudança corporal que tem, mudança de hormônios. Uma coisa é aquelas paixões quando tem 6, 7 anos de idade, pelos coleguinhas e tal. Outra coisa é uma paixão já aos 15 anos, que envolve já um desejo sexual maior, que envolve mais dificuldades de relacionamento, envolve muitas perguntas que o adolescente se faz e não tem respostas. Então aquilo é mais estressante. É mais difícil para ele. É quase avassaladora uma paixão, então, aos 15 anos. Porque e é sem controle, né? É sem controle, é para a vida toda, mas dura alguns dias. É isso que tu fala, assim, a questão dos hormônios circulando, né? O impulso sexual, muitas vezes, aquilo perde o controle realmente. E esse rebaixamento que a adolescência traz, da vontade de viver, que tem muito parecido com a da depressão, então às vezes tu não consegue identificar, porque os sintomas são basicamente os mesmos. Isolamento, ficar sozinho, não tirar boas notas na escola, não querer muito conversa com adultos, só da sua faixa etária. Então isso é uma coisa relativamente normal na adolescência. Só que às vezes a depressão também ela se manifesta, a pessoa fica agressiva, hiperativa. A depressão nem sempre é aquela melancolia, aquela tristeza, aquela questão assim que tu fica parado o dia inteiro. Muitas vezes a pessoa ela é hiperativa e é um sintoma da depressão. Só que como ela é muito ativa, às vezes tu não percebe. É uma espécie de compensação? Isso. E aquilo que tu, por exemplo, um outro exemplo assim. Uma mulher idosa que está aposentada, que poderia usufruir muito da vida dela, podia fazer viagens, estar com amigos. Mas ela se dedica a limpar a casa todo dia, o dia todo. Ela não para um minuto, está sempre cansada. Isso é um disfarce, porque ela não consegue ter um relacionamento interpessoal com outras pessoas e ao mesmo tempo ela está hiperativa, porque está limpando, fazendo faxina e está se cansando dela, se queixa da dor do cansaço, a dor no braço. É um pedido de ajuda, só que ao mesmo tempo ela também não se ajuda. Isso também é uma outra característica da depressão. A pessoa não conseguir se ajudar, porque às vezes tu tenta, né? Vamos fazer tal coisa, vamos fazer um programa em família, vamos sair com teus amigos, vai no cinema. Não. Me deixa no meu mundo, me deixa quieto. Eu sempre estou cansada. Eu sempre estou cansada. Isso no adolescente também é comum. Essa indisposição para falar com pessoas, para estar junto com outros, assim. Meninos que muitas vezes gostam de futebol, estão sempre no esporte, chega lá para os 14, 15 anos, abandona tudo, não quer mais saber disso. Eles são bons em começar, mas são ruins em continuar. Exatamente. Né? Só que isso, assim, faz parte do processo da adolescência, desse amadurecimento. Ao mesmo tempo, pode encobrir uma depressão. Episódios depressivos na adolescência são relativamente comuns. Então, outra questão, assim, a hipersexualização
o excesso de estímulos sexuais. Hoje é muito comum, tu tem redes sociais, tu tem no YouTube, tem na TV aberta, enfim, já não vem de hoje, já de muito tempo. Tu tem muito acesso a esse conteúdo sexual, até pornográfico. Então, às vezes, o adolescente que tem muito esses impulsos sexuais e que pratica muito, ou quer fazer sexo já lá com seus 12, 13, 14 anos, também pode encobrir uma depressão que está ali, né? Porque o excesso de funcionamento mental ocupa a mente com outras coisas que não comigo mesmo, com aquele vazio que a depressão traz, com aquela angústia, né? Aquela angústia que todo ser humano tem, aquela angústia existencial. Quem eu sou, por que eu estou nesse mundo, para onde é que eu vou. No adolescente isso é potencializado, é uma bomba atômica, né? Que funciona muito assim, e ele tenta muitas vezes fugir disso e não enfrentar. Então, dentro dessa fala que tu está fazendo aí, a pandemia, então, foi um caminho árduo para todo mundo, né? Para todos os psicólogos, porque a pandemia engaiolou as pessoas, engaiolou as famílias, né? Então, tem até uma estatística de que 1 a cada 4 crianças, junior, adolescente, durante a pandemia, teve sintomas de ansiedade, depressão. Quer dizer, então, potencializou a pandemia com esse momento onde todos tiveram que ficar meio isolados. Não só o isolamento, mas a pandemia trouxe assim a ameaça de morte, uma ameaça real de morte. Em 2 sentidos. Eu vou morrer, a possibilidade de morrer é muito grande. Outro, eu vou matar alguém, porque assim, use máscara, fique em casa, fique isolado. Eu ouvi de pessoas falando para uma menina, uma filha pequena de 2 anos, põe máscara para não matar tua avó. Então, o que efeito causa isso na cabeça de uma criança? Uma criança de 5 anos, hoje em dia, ela passou quase metade da vida dela isolada, quase 2 anos. E ouvindo essas coisas, né? Tu pode transmitir o vírus para alguém, tu pode matar alguém se tu não usar máscara, não usar álcool gel, não estar isolado. E a convivência para as crianças, para o adolescente, a socialização é extremamente importante. Então a gente sofreu prejuízos, que a gente vai colher frutos desse prejuízo aí nos próximos 5, 10 anos. Jesus. Essa geração que passou por isso, que está passando ainda por isso, né? Hoje tu ainda vê muitas crianças e adolescentes que não conseguem tirar a máscara. Sim, sim. Uma para se esconder, né? Que isso é conveniente. Para alguns foi super conveniente, né? E outra ainda tem esse medo de causar inconscientemente, né? De causar o mal para alguém. Carrega esse fardo, está carregando ainda. Agora está vindo de novo, né? Noticiários, o Covid está aumentando, mal em casos, tranca de novo, não tranca, está começando devagarinho essas... Mas o vírus vai estar aí, eternamente. Ele vai continuar. Não só ele, né, Paulo? Mas a gente também. E outros tantos. Só que ele não está mais causando tantos males como causava no início. Né? Então a gente tem que aprender a conviver com ele, não fugir. Como foi a pandemia, a tentativa de fugir de um vírus. Né? Que não tem como. Né? Ele está em nós, está circulando. Então foi um prejuízo muito grande, essa questão do isolamento, que é uma tendência para a maioria dos adolescentes e algumas crianças, só que daí ela veio com a culpa junto agora, né? Então a gente vai colher muitos frutos em cima disso. Meu Senhor, é muito mais sério do que a gente possa imaginar. Porque existem... no mundo normal a gente está acostumado com as coisas da consciência, mas o ser humano tem uma parte que é inconsciente e ela se comunica, o meu inconsciente se comunica com o teu. Então, a gente pode ver pelas questões de empatia, às vezes tu chega de uma pessoa, olha para ela e não gosta que é a distância daquela pessoa. Não tem motivo nenhum, só olhou, nunca tinha conhecido. E às vezes o contrário acontece, te apaixona pelaquela pessoa, né, como, enquanto pessoa, como amizade. Sim. E também tu não tem um motivo aparente, né? São os inconscientes de um e outro se comunicando ali. E essas questões da pandemia, realmente, elas estão passando muito em casa. Outra, ficou muito forte, muito evidente essa questão do isolamento. Quer dizer, tu está com a tua família dentro de casa isolada, mas cada ente ali está isolado na sua tela, no seu mundo, apesar de estar junto. Estão todos na mesma casa, no entanto, eles estão em... Cada um no seu mundo. Em seu mundos diferentes. Né? Exatamente. Bem, eu conheço já
o Paulo Rauto há algum tempo, né? Mas me chamou a atenção um artigo que ele colocou no Instagram, e por conta disso que a gente está conversando aqui hoje, né? O Paulo, ele tem atendimentos tanto presenciais quanto online. Mas a gente falava aqui no bastidor antes, né, da importância do atendimento presencial com o adolescente, porque ele precisa dessa materialização, né? Já que a vida dele, na verdade, o mundo dele é online. Então, quando você quer tratar algum assunto, você precisa trazer para o presencial, né? Ele atende lá em Portão. Depois a gente pode até colocar na tela teu contato, né, para aqueles que quiserem uma ajuda nessa área. Mas nosso episódio, ele é pequeno, assim, mas para deixar você com gosto de quero mais mesmo, né? Nós já vamos indo para o finalmente. Mas eu queria ainda, antes de a gente encerrar o episódio, né, que está sendo... São, assim, assuntos muito, muito delicados, porque quando tu tem um adolescente dentro de casa, tu identifica totalmente tudo isso que o Paulo está falando, né? E eu sou vó de um adolescente, né? Claro, ele não mora comigo, mas eu tenho os relatos que a minha filha passa sobre ele. Essa questão do isolamento é muito forte. Trazê-lo para o convívio familiar e assim, é uma ação repetida diariamente de insistência para que ele largue o quarto e para que ele venha comer com os irmãos, para que ele venha conversar com a mãe, para que ele venha estar na sala com as pessoas, né? É bem assim. É assim, ó, é aquela luta diária de trazer ele, de não permitir, né? E eu até tenho um case, né? Vou contar rapidinho porque eu achei muito interessante, que um pai veio conversar comigo uma vez sobre isso, né? Porque a gente também trabalha com júnior, com adolescente, e aí ele disse que ele já não aguentava mais, porque o filho se isolava dentro do quarto e o maior problema, Paulo, é que ele se trancava. Então, os pais não tinham acesso. Não sabia o que estava acontecendo. E ficavam gritando na porta do quarto com ele, né? E eu disse, você precisa achar um meio para que ele não tranque essa porta, né? E aí o pai não teve dúvida. Tirou a porta toda. Tirou a porta e colocou uma cortina. Né? Eu sei que foi muito interessante esse fato, né? Passou, resolvi, tirei a porta. E agora tem uma cortina lá, só para ele ter uma certa privacidade, mas eu entro e saio a hora que eu quero, né? Então, às vezes, encontra alguns pais que realmente, né, ó, vamos lá e vamos acontecer. Eu quero resgatar o meu filho. Isso. Né? Eu quero resgatar ele. E, no fundo, eles pedem isso. Eles fazem toda essa sintomatologia, vem me buscar. Só que eles fazem um esforço enorme para evitar isso ao mesmo tempo. Na verdade, é um grito, então. Exatamente. O isolamento é... um grito de ajuda. Eu estou aqui, mas eu preciso ser encontrado. É um grito silencioso, vem me buscar, me resgata. Porque o que são os pais? É aquele porto seguro, né, onde o filho pode recorrer. Vai para o mundo, acontece o que acontecer, tu tem os pais em casa. Só que eles fazem um esforço enorme para a gente abandonar eles ao mesmo tempo que eles pedem essa ajuda. Então eles nos antagônico. Testam. É antagônico. Eles nos testam. Até que ponto tu está disposto a lutar por mim. Puxa, e eles fazem um esforço muito grande, porque às vezes os pais entram em desespero, né? Eu também tenho adolescente em casa. Tive uma filha agora com 22, está casada, tem um menino de 14. Então, às vezes, a gente passa pela cabeça, não, vou deixar que ele se vire. Mas depois vem, não, ele não quer isso. Ele quer que eu vou lá e incomode ele. Né, você vai lá, incomoda, ele briga, xinga, mas no interior dele há um contentamento. Exatamente. Há um alívio. O meu porto seguro está ali. Quando eu precisar, ele vai estar na minha porta, arrancando a porta se for preciso, né, ele vai tirar isso. Então a gente tem que ter em mente que ele faz um esforço enorme para que a gente abandone, ao mesmo tempo espera que a gente esteja junto. Então ele, quer dizer, esse meu porto seguro, ele é realmente seguro? Ele vai testando. Ele vai testando, ele nos testa. A criança, desde que nasce, nos testa. Só que o adolescente é muito mais, isso é muito mais intenso esse teste. Assim, ele nos testa em muitas questões. Muitas vezes vai mal na escola justamente por isso. Eu estou aqui, eu existo. Porque aquele quietinho, que não dá trabalho, ele acaba realmente se isolando, porque os pais acabam deixando, não, ele está bem, está tudo certo, né? Tira boas notas e tal. Daqui a pouco ele apronta. Meu filho fumava maconha, eu não sabia.
Mas ele era tudo, boas notas, uma boa pessoa, todo mundo gosta dele. Quer dizer, ele deu um grito ali mais adiante de ajuda. Ó, vem me buscar que eu tô precisando saber com quem eu posso contar. Então, realmente esse case que tu traz. Esse pai tem que arrancar a porta. Às vezes a gente tem que arrancar essas barreiras que nos separam, né? Muitas vezes do casal mesmo, assim. Entre o casal, entre... Outra coisa importante também. Os filhos, eles acusam muito quando a relação familiar não está bem. Então eles são mais sensíveis, crianças pequenas, adolescentes, são mais sensíveis aos sintomas que às vezes o casal não percebe, que tem coisas que não estão bem, mas eles entre o casal, que né? Aí respinga lá na criança. Lá. E muitas vezes a gente vê na clínica isso, a criança pequena, ela é a latinha de lixo do casal. Eles levam a criança para um atendimento, aí tu vai vendo a criança, tem suas dificuldades, mas a dificuldade começa lá no casal, daí tu começa a trazer o casal, começa a conversar com eles, pronto, acabou a terapia da criança. Eu achei forte essa tua expressão, a criança é a latinha de lixo do casal, mas é realidade. É realidade. Muitas vezes acontece isso. E hoje em dia o casar-se, estar junto e se separar é muito fácil. Eu tenho casos de mulheres, meninas de 20 anos com 5 filhos, e cada filho é de um homem diferente. O primeiro ela teve aos 12. Como é que tu estrutura isso como família? Né? Ela não consegue trabalhar porque tem muitos filhos. Então ela vai se juntar com aquele primeiro parceiro que oferecer algum tipo de sustento para ela. Na verdade, que aceitar ela com os filhos que ela já tem, né? Isso, mesmo que ele seja um traste. Mas é a possibilidade que ela tem. Meu Senhor. Então isso acontece muito, assim, né? Porque eu faço algumas perícias para o Tribunal de Justiça também na vara de família. E a gente vê, assim, casos em Portão, uma cidade muito pequena, que tu acha assim que só acontece em São Paulo, Rio de Janeiro, cidades muito grandes, Porto Alegre, por exemplo, né? E tá no nosso entorno, assim, coisas que não dá nem para contar no microfone, assim. Sim. Né? Até uma igreja esses dias, uma outra igreja ali em Portão pediu se eu não ajudasse alguns líderes de jovens e adolescentes, porque muitos casos de abuso sexual, casos com drogas, de violência intrafamiliar, que acaba respingando sempre nas crianças e adolescentes, que eles não estão sabendo como lidar com isso. De tanto que tem, há um tempo atrás, se tinha notícias de poucos casos. Hoje está se tornando comum isso. E é dentro das igrejas também, né? Dentro das igrejas, né? Sim. As famílias estão aí, elas estão na igreja e a vida continua, né? Então, só porque tu estás na igreja não te livra automaticamente de certos problemas. Então, eu tenho pacientes de 40 anos que foram abusadas sexualmente por parentes lá na infância e convive dentro da igreja com ela e o abusador. Então, é uma relação ainda assim muito difícil, né? Não superada. Meu Senhor. Bem, nós precisamos finalizar, né? A gente tem um tempo, mas então, para finalizar mesmo agora, existem pessoas, doutor, que eles têm muita facilidade, eles podem contratar um psicólogo, levar a criança numa clínica, levar a criança num consultório, quando começam a perceber esses sintomas e resolver, né? Resolver no que eu digo assim, pelo menos alguém vai ser escuta, alguém vai dar direção, né? Mas existem algumas famílias, e a gente tem uma audiência bastante grande, né? De que elas não têm essa condição de levar a criança num consultório, pagar particular. Qual que seria a sua direção para essas famílias que não têm essa condição? Bom, eu diria para todas, independente da condição financeira. Psicologia, psicanálise, TCC, né? A psicologia mais comportamental, que é voltada mais para a psicanálise. Tudo isso é voltado à cura pela palavra. Né? É o conversar. A palavra é quando tu conversa, quando tu coloca para fora as tuas ansiedades, ali tu vai conseguindo elaborar as coisas. Independente se tu tem a condição ou não de pagar um terapeuta, não abandone o seu filho, a sua criança, o seu adolescente, por mais que ele coloque barreiras. A nossa mente, à medida que a gente vai se deprimindo, se isolando, a gente vai se habituando com isso, vai se acostumando e vai ficando ali. A ideia, então, é conversar, chamar, tentar
transpor essas barreiras que o adolescente coloca, conversar, tentar estimular, trazer ele para dentro do seio da família, tirar do quarto, tirar do isolamento. Isso é difícil? Isso é trabalhoso? Demora um tempo? Sim, demora. Mas não desista. Continue fazendo esse tipo de ação, propondo jogos, propondo brincadeiras, propondo interações que eles gostem. Entra tu no mundo deles e dali tu traz ele para o teu mundo. Né? Estimular a fazer esportes, vai caminhar com teu pai e tua mãe, fazer uma caminhada no final do dia. Uma preguiça, não quê, vai lá, sabe, conversa, entra realmente tu no mundo deles, faz os jogos que eles gostam, a brincadeira que eles gostam, olha o filme que eles gostam, tenta jogar na internet o que eles gostam, dá um certo espaço, ele precisa da sua privacidade, precisa, ele também, o jovem, o adolescente, ele ter experiências, poder se dar mal na vida também, sim, né, para poder aprender com isso. Mas esteja sempre perto, sempre junto, que ele veja, que ele perceba que ele tem uma pessoa que está com ele, né, que vai dar um apoio mais cedo ou mais tarde. O adolescente, né, tu falou que a avó de adolescente já foi mãe também, né? Às vezes ele tem uma conversa contigo muito adulta e às vezes ele tem um comportamento extremamente infantil. A gente fica meio perdido nisso. Quem que ele é? E realmente, ele também não sabe. Não reprimir isso. Sim. Não ser tão crítico, né? E não criar tantas expectativas para ele. Mas estar junto. Faz um jejum, né? Estamos aqui em MBCV Cast, uma igreja. Faz um jejum de telas, por exemplo, 1 hora por dia, que seja. Todo mundo coloca o seu celular juntinho lá, desliga a TV. Vamos fazer alguma coisa. É um tédio isso. Azar, vai no tédio mesmo, tem que ser ali. Então esteja junto, né? Vai na escola, pergunta como é que estão as coisas com ele, porque ele diz uma coisa em casa, na escola pode ser diferente. Então esse fato de tu ter ido na escola perguntar pelo teu filho lá, querer saber, dá a sensação dele, estou sendo bem cuidado. Apesar de ele não gostar, ser uma chatice, está invadindo o meu mundo, eu não preciso disso, eu não quero isso, sai de perto de mim. É isso que ele fala, mas não é isso que ele quer. Então a gente pode estar junto, conversar, sempre buscar o diálogo. E às vezes eles fazem coisas que a gente não gosta, que a gente não quer, acha errado. Então, não ser só crítico, mostra o que é certo, mas não ser apenas crítico. E participa junto com ele de coisas que tu acha que podem ser corretas, assim. Adolescentes que estão em igreja, então às vezes o pai acha que ele automaticamente é um santo. Participa do JUAD, participa, né, do grupo de jovens da igreja, tá envolvido, então automaticamente ele é um santo. Então eu não preciso me preocupar com isso, não. É um ser humano, nem continua sendo um ser humano. Nem fala mais nada, porque a gente vai precisar fazer o MBCV Cast só de adolescentes cristãos. Porque deixa assim, deixa quieto. Tá bom. Porque mas todo pai acha que o filho é santo. É algo a se pensar. E também acompanha no JUAD. Sim. Tem pais que entregam para o JUAD o líder que se vire ali, né? O Ministério Infantil é a mesma coisa. Às vezes o pai não vem no culto, mas larga o filho aqui para ele participar do Ministério Infantil. Sim. No final do culto volta e busca o filho. Esteja junto, né? Participe, né? Ore em casa junto, faça um momento de devocional junto em casa. O adolescente não quer saber. Alguns são bem, né? São realmente cristãos, que estão ali, estão envolvidos, mas alguns não querem saber de Bíblia. Sim. Mas querem, no fundo querem. Então faça tu, participe, esteja junto ali. Independente da condição financeira, esteja junto com o teu filho. Por mais que ele te repulsa, por mais que ele te mande embora, insista. É uma briga com a gente mesmo, para a gente se manter motivado a estar com o nosso filho, com a nossa filha. Então a gente tem que realmente estar lutando contra esse nosso desejo, assim, deixa ele quieto lá, que hoje eu não estou afim. Tudo bem, uma vez ou outra até pode acontecer isso, né? A gente também não está bem. Mas enfim, resolveu ser pai, ser mãe, tu tem uma responsabilidade ali. Então, tem vista nisso. Ok, olha que legal, uma conversa bem instrutiva para você que está enfrentando problemas com o seu adolescente. Então, para a gente sintetizar tudo, comunique-se. Comunique-se, insista, persista,
não desista, porque afinal ele é seu. Não tem, gente. É seu. É seu, não adianta, né? Muito obrigado, Paulo, que você possa ter muito sucesso aí na tua carreira. E a gente vai deixar aqui embaixo, então, o telefone de contato do Dr. Paulo Rauta, para que você possa ter, né, uma conversa mais próxima, se você quiser. Deixe seus comentários. Até a próxima!